Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga. Funções executivas, nós vamos falar de planejamento. Então, o que é planejamento? E vem bem a calhar, né? Agora, finzinho do ano aí, a gente vai falar dessa função executiva super importante para todos nós. Bom, vamos lá então. Afinal de contas, o que são funções executivas? A gente vai falar de uma das funções executivas, mas antes da gente falar do planejamento em si, o que é então, o que são funções executivas? Muita gente confunde funções cognitivas com funções executivas, acham aí que são coisas diferentes, não sabem muito bem o que são. Bom, as funções executivas são parte das funções cognitivas. Então, nós temos funções cognitivas que estão ali, né, que funcionam para nossa cognição, para todo, né, todo o nosso raciocínio, pensamento, tudo que nós vamos usar aqui, nós temos funções cognitivas, e as funções executivas, então, elas são uma parte dessas funções cognitivas. Eu vou fazer um desenho bem, que eu sou péssima no desenho, mas só para vocês entenderem. Vamos supor que esse círculo aqui no meu post-it, deixa eu só sair um pouquinho dos slides para vocês poderem ver melhor, talvez. Ó, esse círculo aqui são as funções cognitivas. Então, vamos colocar aqui, funções cognitivas. Tá? Aí, aqui dentro, nós temos várias funções cognitivas. Nós temos, né, pequenos círculos menores. Gente, que desenho horrível, mas é só para vocês entenderem, tá? Nós temos diversas funções cognitivas. Vamos por linguagem, pensamento, atenção, memória e funções executivas. As funções executivas fazem parte das funções cognitivas. Mas o que são funções executivas? Vamos lá? Funções executivas, então, são atividades cognitivas responsáveis pelo planejamento e execução de tarefa. Então, olha o nome, funções executivas. É aquilo que vai levar a gente a executar alguma ação, executar alguma coisa. Por isso que ela está ali relacionada ao planejamento e à execução de tarefas. Essas funções, elas incluem o raciocínio, a lógica, a estratégia, tomada de decisão, resolução de problemas, né? São habilidades, então, cognitivas que vão nos permitir controlar, regular os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações diante aí de conflitos, de distrações ou simplesmente diante do dia a dia, né? O planejamento é uma dessas funções executivas. Você vai me dizer assim, Karen, mas não são três. Não, nós temos três grandes grupos de funções executivas principais: memória de trabalho ou memória operacional, flexibilidade cognitiva e controle inibitório. Essas são as principais funções executivas. Mas planejamento, ele está relacionado ali com a nossa flexibilidade cognitiva e com o nosso controle inibitório. O planejamento, então, é a função executiva que nos permite planejar ações antes de executá-las. Por quê? Se nós vamos executar, a gente sempre tem que planejar. Muitas vezes, quando a gente fala em planejamento, a gente pensa em coisa chata de planejar o futuro, de planejar metas, de planejar alguma coisa, uma viagem. Mas, gente, nós usamos a função do planejamento nas funções mais básicas que nós vamos desenvolver. Desde a roupa que a gente escolhe para se vestir. Parece que não, mas tem todo um planejamento, porque você precisa, né, de roupas íntimas, aí você precisa de uma blusa ou de um vestido, ou se você não for usar um vestido ou um macacão, que é uma peça única, você precisa de uma camiseta, de uma camisa, de uma blusa, de uma calça. Tudo isso é planejamento. Você já parou para pensar quanto tempo você planejou a roupa que você passou no Natal? E quanto tempo você já está planejando a roupa que vai passar no Ano Novo? Coisa simples, ato de se vestir precisa de planejamento. Então, essa função cognitiva ela é muito importante para todos nós, porque ela vai nos ajudar a planejar ações antes de executar essas ações. Então, o planejamento é uma função executiva, né? Vou colocar ali FE como função executiva.
Ele pode ser definido, então, ó, como uma capacidade de pensar no futuro, de antecipar mentalmente um caminho a se realizar uma tarefa ou alcançar um objetivo específico. O planejamento, ele é um processo mental básico ali, que está relacionado com a nossa ação de alcançar o objetivo. Ele nos permite desenvolver essa ação. Ele nos permite definir uma ordem correta, atribuir tarefas, recursos cognitivos adequados e estabelecer planos de ação. Às vezes a gente pensa que o planejamento é só quando a gente planeja alguma coisa consciente, mas nós estamos planejando o tempo todo. Nosso pensamento, ele está relacionado ao planejamento. Porque quando nós pensamos o que vamos fazer para o almoço, nós estamos usando o planejamento. Ah, na hora do almoço, meio-dia, preciso fazer o almoço. O que eu vou fazer de almoço? Ah, vou fazer o arroz, vou fazer o feijão, vou fazer uma salada. Eu estou usando da função planejamento, porque aí mulher vai entender o que eu tô falando agora, principalmente, né? A gente tá ali pensando, você tá fazendo outra coisa, tá pensando no almoço, ah, vou fazer isso para o almoço, você já tá planejando, vendo se tem esses itens em casa, se não precisa passar no mercado, ah, vou passar, pegar uma saladinha fresca. Então, tudo isso é nossa capacidade de planejamento. Como funciona, então, essa função executiva do planejamento? Embora todos nós tenhamos a capacidade de planejar as coisas, algumas pessoas fazem isso de maneiras diferentes. Essa função, ela vai depender dos elementos ali, ó, neurocientíficos da plasticidade cerebral, ou, né, o que nós chamamos de neuroplasticidade. Tem um processo que acontece que é a mielinização do sistema nervoso. Mielinização é cobrir o sistema nervoso, criar uma bainha, né, de mielina nos neurônios, nessa estrutura cognitiva, que vai, quanto mais forte for essa bainha de mielina, quanto maior é o processo de mielinização, mais as informações são precisas e percorrem essa estrutura cognitiva mais acelerada. É como se a gente fosse pensar assim, que a bainha de mielina é como se fosse a pista para a informação percorrer os nossos neurônios. Então, assim, pensa, se você tem uma pista esburacada, né, uma rua esburacada, você não consegue andar rápido com o teu carro, você vai andar bem devagar ali com o teu carro. Às vezes você vai até perder um caminho, demorar um tempo a mais, perde, né, um tempo mais para fazer isso. Agora, se a gente tiver bastante asfalto, bem organizado, a gente vai percorrer isso mais rápido. E a mesma coisa que acontece com a informação, com o nosso pensamento, né, com as nossas funções cognitivas. Se a gente tem bastante bainha de mielina, na nossa estrutura cognitiva, protegendo os nossos neurônios, essas informações que percorrem um neurônio e outro, as sinapses, elas são mais rápidas e mais precisas, e por isso aumenta a velocidade de capacidade de processamento de pensamento e também vai aumentar a capacidade de planejamento, tá? Então, para a gente planejar de forma eficaz, a gente precisa, né, ter essa estrutura cognitiva capaz de relacionar síntese desses dados, relacionar uma informação com a outra, tá? Isso é capacidade de planejamento. Quando a gente fala em planejamento e quer fazer algo físico, anotar, a gente demanda muito trabalho, mas como eu falei, o planejamento está acontecendo o tempo todo na nossa mente. O planejamento está acontecendo o tempo todo, percorrendo a nossa estrutura cognitiva nas vias sinápticas, tá? Então, quanto mais bainhas de mielina, quanto melhor é selado esse caminho, quanto melhor for a estrutura, né, cognitiva, quanto mais consolidadas estiverem essas sinapses, mais rápido vai ser essa capacidade de planejamento, mais rápido vai ser o processamento das informações dentro dessa estrutura cognitiva. Então, cada um vai ter essa velocidade, essa rapidez, ou essa capacidade elevada de acordo com a sua estrutura cognitiva. E sim, nós podemos estimular essa estrutura cognitiva para que ela fique cada vez melhor, cada vez mais rápida. E a gente faz isso por meio de intervenção, no nosso caso, intervenção neuropsicopedagógica, tá? Tanto que então falando de
função executiva do planejamento. Tá, eu falei para vocês que o planejamento, então, ele vai estar ali em todas as nossas ações, certo? É essa capacidade que a gente tem de planejar, antecipar, né, uma resolução de um problema, antecipar uma situação que vai acontecer, né? Encontrar, né? Por isso que ela está relacionada com essa flexibilidade cognitiva, tá? Mas e se houver falta de planejamento? Como que a falta de planejamento pode nos prejudicar no dia a dia? Então, ó, a falta de planejamento, ela vai dificultar a nossa tomada de decisões. Por quê? Porque a gente precisa de planejamento para tomar decisões. Porque você já tomou uma decisão, por exemplo, de fazer um bolo? Tomei a decisão de fazer um bolo. Gente, é assim, tomei a decisão de fazer um bolo. Comecei a fazer o bolo. E quando eu termino o bolo, eu descubro que eu não tenho fermento. Olha só, eu não planejei, eu não antecipei que lá no final da minha receita eu precisaria de fermento. E agora? Eu não tenho como finalizar esse bolo. Ou eu vou parar com a massa ali, vou deixar aquela massa parada. Tem massa que não pode ficar parada descansando. Tem massa que tem que ser na hora ali já botar para assar. Mas ou eu vou perder aquela massa, ou eu vou ter que buscar um fermento, ou eu vou ter na vizinha, ou vou comprar, ou vou chamar um iFood. Mas por quê? Porque eu não tive planejamento. Então, a falta de planejamento me dificulta a minha tomada de decisões, porque eu posso tomar decisões totalmente equivocadas para o meu objetivo por falta de planejamento. Dificuldade para antecipar a consequência dessas ações. Ó, eu já dei a analogia do bolo, já funcionou aqui também. Eu esqueci que lá na frente eu preciso do fermento, então eu não planejei o fermento. Incapacidade para calcular corretamente o tempo necessário para fazer uma tarefa determinada. A gente está falando de gestão essa semana, estava estudando também sobre gestão, sobre organização, planejamento, né? Quem tem empresa sabe, quem trabalha de forma autônoma sabe que a gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter uma gestão. E já imaginou a gente não calcular corretamente o tempo que a gente leva para uma determinada ação? O tempo que a gente leva para chegar num objetivo ou para cumprir uma tarefa? Então, assim, no nosso trabalho, vamos pensar em neuropsicopedagogia, quando a gente programa, planeja uma sessão com o nosso paciente, seja ela de intervenção, seja ela de avaliação, e a gente não tem o planejamento do tempo, a gente pode estar dando um tiro no pé. Ou porque a gente planeja uma sessão que humanamente é impossível para o nosso paciente passar por aquela sessão naquele período de tempo da sessão, ou a gente planeja uma sessão que tá faltando coisas ali para o paciente, porque ele vai fazendo um estalo e aí cadê? Né? Não tem planejamento. Então, é uma incapacidade de calcular corretamente o tempo necessário para se fazer as tarefas. Vai causar também problemas para priorizar e decidir a importância, né, de cada passo dentro de uma tarefa. Por quê? Porque você não tem planejamento. Então, se você não tem planejamento, parece que qualquer coisa que você fizer tá bom. Mas depois, quando você junta as peças, não funciona, não deu certo, né? Quem aqui já não tentou fazer alguma coisa sem o planejamento, falou, não, vai ser mais demorado, eu vou cortar isso aqui mais rápido se eu cortar no olho. E aí depois você vai juntar as peças que você cortou, não funciona, porque você não tem planejamento, uma coisa não encaixa na outra, ou quando a gente, quando a gente está fazendo decoração de casa, alguma coisa assim, começa a comprar um monte de coisa, depois você vai olhar, nada combina com nada, porque não teve planejamento, né? Como é que você vai encaixar uma peça com a outra? Não encaixa, porque não teve planejamento. Outro problema, né, da falta de planejamento, distração e esquecimento de coisas com facilidade. Por quê? Porque a gente não tem planejamento. Então a gente esquece, a gente se distrai, a gente marca 2 compromissos para uma mesma hora, a gente, enfim, faz coisas dessa natureza porque falta de planejamento. Gente, pessoas com falta de planejamento tendem a ter uma baixa produtividade, baixa criatividade, podem fazer tarefas rapidamente sem prestar atenção ou devagar demais e aí incompletas, porque fica cansativo, né? Não tem planejamento. Já pensou planejamento para fazer prova?
Quem já fez, né, vestibular, Enem, prova de concurso, eu sempre fui concurseira a vida inteira, fiz mais provas que vocês nem, quantas provas nem imaginam, só o Enem, acho que eu fiz 2, 3 vezes. Se você não tem o planejamento de, por exemplo, eu nunca faço uma prova dessas provas de concurso, prova de vestibular, eu nunca faço uma prova pelo começo da prova, sabia? Prova de concurso, prova de vestibular, a minha maneira de planejar o meu tempo é fazer as disciplinas que eu tenho mais facilidade. Nem sempre o caderno de provas vem na sequência que eu tenho facilidade. Nem sempre para pensar ou fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por quê? Porque a função cognitiva planejamento não consegue articular os pensamentos, não consegue ter flexibilidade cognitiva, porque o planejamento faz parte dessa função executiva das principais, ela faz parte desse grupo de flexibilidade cognitiva, né? O raciocínio, planejamento, resolução de problemas, faz parte da flexibilidade cognitiva, né? Dificuldade ou surpresas com problemas inesperados e demora mais tempo que as outras pessoas para passar de uma atividade para outra. Por quê? Porque você não tem planejamento. Por exemplo, tem gente que fica doido comigo que às vezes eu vou fazer uma coisa, vou arrumar o quarto. Eu faço maior bagunça. Eu faço bagunça primeiro para arrumar depois. Por quê? Porque eu gosto de categorizar tudo. Aí eu tiro tudo, ponho tudo na minha vista, categorizo o que é para descartar, o que é para doar, o que é para guardar, o que é para lavar, o que é para isso, para aquilo. Depois eu arrumo. Então, assim, por quê? Porque é um planejamento. Não, às vezes demora mais tempo, né? Planejar. Mas depois fica tudo organizado, fica tudo setorizado. Então, a gente tem que ter planejamento, porque aí quando eu passo para outra atividade, eu vou me dedicar àquela outra atividade. Não fica presa numa atividade, não fica presa numa questão só, tá? Bom, como desenvolver então a habilidade de planejamento? Como você desenvolve a habilidade de planejamento? Então, primeira coisa, o planejamento, ele não é uma antecipação da nossa tomada de decisões, não é pensar na nossa tomada de decisões antes da gente agir. Então, refletindo antes de agir. Por que é uma função cognitiva, executiva? Porque o planejamento também exige de nós controle inibitório. Porque se você não tem controle inibitório, você não se planeja. Se você não se planeja, você tem impulsividade e age antes de refletir. E para desenvolver essa habilidade, então precisa refletir antes de agir. Você também consegue desenvolver, né, estimulando ali, resolvendo e antecipando problemas. Quando você tem um problema e você resolve esse problema, você está utilizando a capacidade de planejamento. Quando você não tem um problema, mas antecipa esse problema, e, gente, eu não estou falando aqui de ansiedade, hein? Eu estou falando de antecipar um problema. Por exemplo, eu vou fazer um bolo, já vou pensar se eu tenho fermento antes de eu começar a bater a massa, antes de eu bater a clara em neve, né? Eu vou ver se eu tenho a farinha. Então, isso é antecipar os problemas, não é ficar antecipando o futuro, não é nada disso, tá, gente? Mas essa capacidade da gente antecipar os problemas, de refletir antes de agir, vai desenvolvendo a nossa habilidade de planejamento, tá bom? Mantendo uma lista de tarefas. Gente, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui no meu celular um aplicativo, né, que é o Notas. E aí eu tenho lista de tarefas. Aqui eu tenho, né, anoto tudo que eu preciso fazer e depois eu vou dando checklist ao longo do dia, eu vou vendo o que eu já fiz, vou dando checklist, vou marcando e vou eliminando aquelas tarefas. Mas tem o Google Task também, quando eu estava com outro telefone, eu usava o Google Task, daí você põe as suas listas de tarefas, depois você vai riscando ali o que você já fez, vai eliminando. Então é muito importante manter uma lista de tarefas, porque quando você tem uma lista de tarefas, olha só o planejamento, você consegue priorizar o que é importante.
você consegue selecionar o que é prioridade para você fazer. E aí, com o seu planejamento do seu tempo, porque planejamento também é gerenciar o seu tempo, gerenciar a sua energia, né? Faz parte aí das habilidades organizacionais, você vai conseguir desenvolver todas as tarefas. Por exemplo, eu me enquadro num grupo do que chamam aí de pessoas multipotenciais, que são pessoas que têm interesses em diversas áreas, né? E a gente, às vezes, tem muita coisa na cabeça. A minha cabeça, vocês sabem, quem me acompanha mais, talvez tenha alguém que está chegando aqui agora, me conheceu há pouco tempo, mas quem me acompanha já nesses quase 2 anos aí que eu estou na internet falando de neuropsicopedagogia, sabe que a minha cabeça, ela é hipercriativa. Eu tenho muitos projetos, muitos desejos de fazer as coisas. E, às vezes, toda essa minha criatividade me engole e eu não consigo fazer nada. Aí, o que eu aprendi? Manter listas. Tem uma ideia, eu anoto. Tem outra ideia, eu anoto. E depois eu vou colocando na lista do que eu posso realmente pôr em prática. O que eu preciso para pôr em prática. E eu vou fazendo uma coisa de cada vez. Porque a gente pode ser multipotencial, a gente pode ter muita criatividade, mas a gente não consegue fazer mais de uma coisa de uma vez. Nem que a gente tente. Então, a gente tem que ter planejamento. Ah, isso é importante, isso é importante, isso é importante. Quando eu comecei lá atrás, eu já vou até dar uma antecipação para vocês do que vai acontecer em 2022. Quando eu comecei a me posicionar na internet em 2020, né? Claro que a pandemia ela teve uma influência muito grande nisso para eu vencer a minha timidez. Acreditem, eu sou tímida, eu sou envergonhada. Mas a gente tinha uma missão, tinha um propósito, e a nossa missão era colocar a neuropsicopedagogia em movimento. Era conectar profissionais, né, que estivessem aí nas redes sociais do outro lado, né, do seu aplicativo, do YouTube, do Instagram, do Facebook, conectar esses profissionais para movimentar a neuropsicopedagogia. Essa era a minha missão lá em 2020, essa era a minha meta, esse era o meu objetivo. Então, todas as ações que eu tomava frente, né, às redes sociais, era para colocar a neuropsicopedagogia em movimento, né, o movimento NeuroPP. Quem aí ouviu esse movimento NeuroPP foi a gente que criou, fui eu com a Jenny, né, que criamos, e a gente conseguiu chegar na nossa meta. Em 2021, a gente tinha uma outra meta, a gente tinha um outro objetivo, que era colocar a neuropsicopedagogia em prática, que era colocar na prática. Então, a gente fez aí eventos de semana do atendimento na prática, neuropsicopedagogia na prática, a gente trouxe muito conhecimento aí no treinamento, né, na minha mentoria, no meu método, a gente teve aí, hoje a gente está com uns 500 alunos, mais ou menos, dentro do método. Então, a gente teve êxito no nosso objetivo, que é colocar a neuropsicopedagogia em prática. Mas eu deixei de pôr ela em movimento? Não, mas o meu objetivo principal é pôr em prática. Mas pondo em prática, eu continuo colocando ela em movimento. E agora, né, spoiler de 2022. E hoje a gente estava numa reunião, eu com a Jenny, que vai se estender provavelmente essa semana e comecinho de janeiro também. Porque agora a nossa meta de 2022 é neuropsicopedagoga em ação. Porque agora eu não estou mais falando da ciência só, a neuropsicopedagogia, mas eu quero falar com você, neuropsicopedagoga, neuropsicopedagogo, ação. Então agora a gente parte aí para ação. Eu deixo de movimentar a neuropsicopedagogia? Não. Deixo de colocá-la em prática? Não. Mas eu vou trazer um monte de conteúdo voltado para ação do neuropsicopedagogo, da neuropsicopedagoga. E essa é a nossa meta 2022, que a gente trabalha com uma meta por vez. A gente deixa de fazer a meta de movimentar? Não. A gente deixa de fazer a meta de colocar em prática? Não. Mas agora nosso planejamento vai estar focado em neuropsicopedagoga em ação, neuropsicopedagogo em ação. É colocar você, profissional da neuropsicopedagogia, em ação, para agir. Fruto de um planejamento, né? Toda a nossa estrutura aqui é fruto de um planejamento. Hoje eu planejei 12 temas de workshop para 2022 para o Clube da NeuroPP. Eu vou liberar esses temas com antecedência dessa vez para vocês que são membros do clube. Ontem eu estava selecionando 12 livros de leitura para 2022 no Clube da NeuroPP. Então, assim, tudo é
planejamento. Tudo tem relação com planejamento, tá bom? Vamos lá. Agora é a sua vez. Exercitando. Crie suas metas. Coloquei aqui, ó. Exercitando. Como nós vamos exercitar o planejamento? Quem tá com papel e caneta, pega aí o papel e caneta. Planejamento aqui, ó. O planejamento do empreendedor, porque nós vamos exercitar criando as nossas metas. Então, você pode pegar um papel, pode pegar um papel aí com né, sua caneta, e a gente vai fazer juntos esse planejamento para a gente exercitar. Porque eu falei que tem uma parte prática, e agora os nossos workshops, todos eles vão ter uma parte prática, e a nossa parte prática é criar o nosso planejamento, colocar nossa função de planejamento em prática. E eu falei para vocês que a minha meta, a meta aqui na NeuroPPCWB, a meta da Karen Denise, a meta do nosso instituto que está aí, ó, saindo do forno, é neuropsicopedagoga em ação, neuropsicopedagogo em ação. Então, eu quero que você pense como você vai agir com neuropsicopedagogia, como você vai partir para ação na neuropsicopedagogia, tá? Eu quero que você pense nessa nossa meta do ano, neuropsicopedagoga em ação. E você vai pensar aí para mim. Para mim não, para você, e vai escrever aí no seu papel. Você pode colocar no seu caderno, não tem problema, tá bom? Onde estou hoje? O que é isso? Onde você está hoje? Como você está hoje? Ah, Karen, eu não posso partir para ação porque eu estou, né? Eu estou aqui fazendo a minha pós, né? Ainda estou fazendo a pós. Pode colocar, estou fazendo a minha pós-graduação, né? Ah, onde eu estou hoje? Eu vou colocar o meu, gente. Fundando, porque é o que eu estou fazendo hoje, fundando o Instituto Karen Denise de Neuroaprendizagem. Então, ó, vou escrever o meu aqui. Coloca aí aonde você está hoje, tá? Aí a gente vai para o segundo quadro. Onde eu quero estar em um ano? Daqui um ano. Então, onde eu quero estar daqui um ano? Eu quero estar com uma instituição de referência em neuropsicopedagogia no Brasil. É aqui que eu quero estar daqui a um ano. Eu quero estar numa instituição de referência em neuropsicopedagogia no Brasil, tá? Então, assim, eu quero estar com essa instituição de referência, que é a instituição que vai sair do forno em janeiro. Ela vai começar, ela vai ser inaugurada em janeiro, mas em dezembro, daqui a um ano, eu quero estar com ela como referência em neuropsicopedagogia no Brasil, em neuroaprendizagem, que é o objeto de estudo da neuropsicopedagogia. Agora, o que eu preciso para empreender em 2021 ou para chegar nesse objetivo? Opa, gente, eu digitei errado aqui, gente, é 2022, tá? 2022. Ato falho. Onde, né, o que eu preciso para isso? Aí, o que eu preciso? Eu preciso de uma estrutura física, eu preciso de recursos humanos, que são pessoas, né? Eu preciso de recurso financeiro, um planejamento financeiro para isso. Eu preciso de pacientes. É o que eu preciso para ter uma instituição referência em neuropsicopedagogia. Agora, o que você precisa? Às vezes, você precisa fazer uma mentoria. Às vezes, você precisa entender um protocolo. Às vezes, você precisa começar, perder o medo. O que você precisa para empreender esse teu desejo em 2022? O que você precisa? Então, coloca aí o que você precisa. Aí, coloca assim, o que eu já tenho para começar esse empreendimento. Esse empreendimento pode ser atender a home care, esse empreendimento pode ser atender numa clínica multidisciplinar, pode ser atender num consultório, atender numa escola, atender num hospital, atender num posto de saúde, atender numa ONG, pode ser atender
numa empresa, pode ser atender numa casa de repouso, né? Que a gente chama de asilo. O que você já tem para começar? Aí você vai listar aí o que você já tem. O que você já tem para começar? Ah, eu já tenho, cara, eu não tenho nada. Como não tem nada? Tem o seu certificado. Tem o seu certificado. Tem o seu certificado. Se você já tem o seu certificado, você pode começar. Cara, eu não tenho meu certificado, tô na pós. Tudo bem, você já tem conhecimento para começar a se posicionar. Você já tem conhecimento para começar a dar orientação, para começar a dar palestras. Isso você já tem. Você pode não ter esse certificado ainda. Você não pode atuar no consultório, mas você já pode se posicionar. Isso que você já tem. Já tem como se posicionar. Já tem como dar orientação, dar palestras. Então, o terceiro é o que eu preciso. O que eu preciso para começar? E aí o quarto é o que eu já tenho, tá? O que eu já tenho. O que você já tem? Ah, só tenho o meu certificado. Tenho o meu conhecimento para começar a me posicionar. Cara, mas eu não tenho conhecimento. Então assiste o meu canal. Em vez de ficar na Netflix, faz um cara em Flix, como diz minhas alunas. Vamos pro próximo? Aí você coloca assim, aqui é uma meta de planejamento. Quanto você quer ganhar por mês? Põe aí um valor real possível. Põe quanto você quer ganhar por mês com neuropsicopedagogia. E aí você pode contar com atendimento de avaliação, com atendimento de intervenção, com palestras, com orientação para pai, com orientação para escolas, com orientação para professor, com mentoria para profissionais. Eu tenho alunas hoje que têm tanto aprendizado, tiveram tanto aprendizado com o método, que são mentoras. Inclusive, eu estou com um projeto de criar mentoras dentro do método para mentorar, né, demais profissionais. Então, assim, quanto você quer ganhar com neuropsicopedagogia? Porque a neuropsicopedagogia é uma fonte de renda lucrativa. A neuropsicopedagogia é uma fonte de renda lucrativa para você. Por quê? Porque uma sessão você vai cobrar no mínimo R$ 80. É o valor médio de uma sessão num valor baixo. Porque o valor médio de uma sessão é R$ 120 da neuropsicopedagogia. Então, pensa, quanto você quer ganhar por mês? E aí a gente vai para o outro, que é o que devo fazer para chegar na minha meta. Ah, eu quero ganhar 5 mil por mês com neuropsicopedagogia. Nossa, Karen, é louco você falando isso. É possível. É muito possível. É muito possível você ganhar 5 mil por mês com neuropsicopedagogia. E aí você pode falar em atendimento mesmo, clínico, né, institucional, atendimento, avaliação, intervenção, e também com palestras, e também com orientação para pais, e também com orientação para outros profissionais, workshop, mentoria. É possível com conhecimento em neuropsicopedagogia, porque neuropsicopedagogia é o melhor nicho de atuação de 2022. Você pode ganhar R$ 5.000 para iniciar, é isso mesmo, para começar com neuropsicopedagogia. Então, o que devo fazer para chegar na minha meta? E aí você vai listar o que você deve fazer. Por exemplo, se você quer ganhar R$ 5.000, quer fazer lá atendimentos a R$ 80, que é o mínimo, né? O valor mínimo de atendimento, da hora de atendimento. Veja quantos pacientes você precisa no mês para fechar esse valor de R$ 5.000. Ah, mas eu quero ter tantos pacientes, quero fechar 2 palestras. Depende muito do valor da palestra. Depende do valor que você está agregando nessa palestra. Depende para quem você vai oferecer essa palestra, tá? Mas as palestras vai depender muito qual é quem está dando essa palestra, para quem você está dando essa palestra, tá? E aí corre atrás disso, se posiciona. Faz parcerias com escolas, parcerias com instituições, parcerias com profissionais que podem
enviar para você paciente, faz parceria com médicos, conversa, explica para os médicos, faz parceria com psicólogos, né? Faz parceria. Depende qual é o teu público-alvo que você vai atuar. Crianças, adolescentes, bebês, escolares, adultos, idosos. E aí, gente, você pode ganhar dinheiro com neuropsicopedagogia atendendo idosos. Você pode ganhar dinheiro com neuropsicopedagogia atendendo pós-Covid. Eu tenho uma aluna que o neurologista da cidade está encaminhando pacientes com síndrome pós-Covid para ela fazer intervenção, para ela atender, para ela desenvolver essas cognições que foram perdidas. Então, a neuropsicopedagogia é o melhor nicho, tá? É o melhor nicho. Bom, finalizamos essa parte de meta. Finalizamos essa parte de meta. Tem um outro tipo de planejamento que eu queria fazer com vocês, tá bom? Mas esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Vou deixar para vocês fazerem. Eu fiz um planejamento anual, visão geral. E eu vou deixar para vocês fazerem. Então, você vai fazer o seguinte: você vai colocar aí no seu caderno. Quem não é, vai colocar os meses de janeiro a dezembro e vai colocar uma ação que você vai fazer em cada mês para colocar a neuropsicopedagogia em prática. Por que uma ação? Porque o nosso lema, a nossa missão para 2022 é neuropsicopedagogo em ação. Então, você vai colocar uma ação mínimo para cada mês. Uma ação em neuropsicopedagogia para cada mês. E você vai colocar ali o que você precisa para chegar nessa ação, vai criar seus objetivos e vai chegar nessa ação. E vai colocar a neuropsicopedagogia em ação. Vai colocar a neuropsicopedagogia em prática. Faz uma ação, pelo menos uma ação para cada mês, tá? Por exemplo, janeiro, a minha ação vai ser, vamos supor, tá? Estudar estratégias para começar com neuropsicopedagogia do zero. Em fevereiro vai ser assim, vamos supor, tô chutando aqui, tá, gente? Me posicionar nas redes sociais, principalmente no Instagram. Tá? Vamos supor. Em março vai ser assim: fazer parceria com as escolas locais, né, para tal coisa, para divulgar avaliação, né, neuropsicopedagógica, facilitar o diagnóstico. Em abril, fazer parceria com os médicos. Eu tô falando aqui de crianças, então vamos falar de escolares. Fazer parcerias com neuropediatras para oferecer, né, o processo de avaliação neuropsicopedagógica, intervenção neuropsicopedagógica, auxiliando e, né, acelerando o processo de diagnóstico. Faz parte da lei. Tô falando tudo parte da lei, gente. Em maio eu vou. Entende? Propõe uma ação para cada mês do ano para você fazer, para colocar a neuropsicopedagogia em ação. E aí, sabe o que você vai fazer? Se você tiver coragem, né? Quero ver quem vai ter coragem. A autoridade NeuroPP faz, hein? Tenha coragem, proponha uma ação para cada mês e compartilha nos seus stories do Instagram e me marca. Me marca que eu quero ver, quero te recompartilhar. Os melhores eu vou recompartilhar, tá bom? Os que eu mais gostar, eu vou recompartilhar. Então, faça isso, tá? Faça isso. Coloque lá o mês e a sua ação para aquele mês. Então, escolhe pelo menos uma ação para cada mês para você colocar a neuropsicopedagogia em ação. Quando você coloca a neuropsicopedagogia em ação, você vai colocar ela em prática. Quando você coloca ela em prática, você vai colocar ela em movimento. Olha só o ciclo que a gente está trabalhando, gente. Olha só. E sabe o que é isso? Além de tudo isso, sabe o que está acontecendo com você? Você está desenvolvendo a sua capacidade de planejamento. Você está forçando a sua estrutura cognitiva a criar sinapses, a ampliar a mielinização, a deixar ali, ó, a pista da sua capacidade, da sua estrutura cognitiva mais rápida, mais eficaz, mais precisa. E isso faz com que você desenvolva essa capacidade para tudo. Você vai perder, né, dispensar um pouquinho do seu tempo para fazer, para preencher, para escolher uma ação por mês, Karen, que difícil. É difícil, mas não é. É difícil, mas é fácil ao mesmo tempo.
Coloca isso. Depois compartilha comigo que eu vou recompartilhar vocês lá no meu canal. E eu quero ver as ações. E vou cobrar vocês ainda. Brincadeira, não vou cobrar ninguém, não. Mas eu quero ver essas ações sendo tomadas. Eu quero me inspirar nas ideias de vocês e colocar em prática aqui também. Eu quero que a gente coloque a neuropsicopedagogia em ação. Eu quero que a gente coloque a neuropsicopedagogia em prática, em movimento. Eu quero que você construa sua autoridade. Eu quero que você se torne referência em neuropsicopedagogia. Eu quero que você seja profissional referência da sua região. Eu quero que você tenha uma agenda lotada. Eu quero que você faça da neuropsicopedagogia a sua fonte de renda. Mas eu quero também que você transforme vidas, que você colecione sorrisos de aprendizagem, porque para mim não tem nada melhor do que colecionar sorrisos de aprendizagem. Então, esse é o desafio do nosso workshop de novo, né? Nosso workshop de dezembro, o último workshop do ano. E eu quero, né, que você, que faz parte aí do clube, compartilhe, faça essa ação, né, desenvolva esse planejamento, exercite essa função de planejamento. E aí, né, faça mais, planeje coisas, coloque em prática, mas coloque no planejamento. O planejamento é uma antecipação da prática, é uma antecipação da nossa execução. Ele é uma função executiva. Para a gente executar, a gente precisa do planejamento. E aí, ó, veja que a gente estudou neurociências para colocar em prática a neuropsicopedagogia. Então, assim, é muito interessante, é muito gostoso, é muito importante a gente conhecer todos esses processos, né? Funções cognitivas, executivas, planejamento, mas além da gente ensinar, desenvolver o outro, estimular o outro, a gente fazer, a gente desenvolver a nossa estrutura cognitiva, a gente ampliar a nossa capacidade cognitiva. E é isso que eu desejo para cada um de vocês. Um super beijo e bora, neuropsicopedagoga em ação, neuropsicopedagoga em ação, essa é a nossa meta para 2022 e eu conto com cada um de vocês aí para colocar a neuropsicopedagogia em ação aí na sua região, construir a sua autoridade, se tornar referência e fazer dessa ciência a sua fonte de renda. Um beijo para você e até mais. Tchau, pessoal!